Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre o uso de esteroides anabolizantes para o ganho de massa muscular. Será que é seguro? A gente vai entender sobre esse tema. Tem ainda entrevista sobre reeducação alimentar e ainda hoje um bate-papo sobre as principais lesões sofridas por atletas e como a fisioterapia pode ajudar. Aproveite para enviar sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. E eu também estou nas redes sociais. Espero sua participação por lá e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas também. @DeniseLuc no Instagram e facebook.com/DeniseLuc. Para começar o bate-papo de hoje, fala-se tanto, né, do uso de anabolizantes para o uso de massa muscular. Será que a gente sabe o que são esteroides anabolizantes? Será que é seguro fazer uso disso, né? Então, aproveita que o bate-papo agora, que começa o primeiro bloco do Consulta ao Doutor, é sobre isso com a doutora Larissa Campos, que é médica e endocrinologista. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigada a você, Denise. Vamos lá, muito se fala, muito se condena o uso dos anabolizantes, mas será que a gente sabe o que são anabolizantes, doutora? Explica pra gente, por favor. Bom, anabolizante é toda e qualquer substância que leva a um aumento do número de células, aumento de volume. No caso dos esteroides anabolizantes, são hormônios que agem principalmente na célula muscular, aumentando o volume, aumentando a quantidade dessas células e dando um aspecto assim de uma pessoa mais forte, uma pessoa mais saudável, mas existem vários tipos de hormônios que podem ter essa função anabolizante. Os mais usados na prática, o principal é a testosterona, mas também o hormônio de crescimento. A insulina tem uma ação anabolizante que leva ao anabolismo tanto o crescimento de células musculares como células adiposas. Mas o principal que a gente vê na prática é o uso da testosterona. Tá. E se a gente está falando de hormônios, existe terapia de reposição hormonal. E aí, terapia, né? Então, pensar em doses terapêuticas, doses que vão ajudar a pessoa que tem, de repente, que por conta de alguma deficiência está sofrendo com algumas consequências. Aqui, esse uso não é terapêutico. A pessoa não precisa usar, é isso? Existe algumas indicações que são terapêuticas do uso da testosterona, no caso, mas o que a gente vê na prática é muita gente que não precisaria, que não tem uma deficiência, que não seria uma terapia, usando doses suprafisiológicas, né, que são doses acima do que a gente precisa. Então, claro que não dá para generalizar, mas pensar nas pessoas que são muito musculosas, homens e mulheres, né? Talvez a gente esteja enxergando ali o uso de esteroides anabolizantes. Tem formas naturais, né, que da gente conseguir um aumento do volume, uma diminuição do percentual de gordura que vai dar o aspecto Aparece mais o músculo, Aparece né? mais Legal. o músculo. E aí com dieta, com suplementação específica, com exercício dirigido, a gente vai conseguir um aumento de massa muscular. Mas a gente vê alguns casos assim extremos que a gente suspeita de que teve um uso, né, de uma dose suprafisiológica de testosterona, principalmente. E essa dose, então, que não é fisiológica, essa dose exagerada, ela pode colocar em risco a vida da pessoa? Pode sim. No homem, o normal é ficar com níveis de testosterona entre 400, 800. Na mulher, bem menor que isso, é em torno de 30, já o basal, assim, não chega, na maioria das vezes, não passa de 100. Então, quando utiliza, principalmente as vias de administração injetável intramuscular, no homem chega a 1.000, 2.000 nanogramas por decilitro, que é a unidade que a gente usa geralmente. Então, uma dose muito maior do que a gente tem receptor, do que nosso corpo consegue metabolizar. Isso pode levar a diversas complicações, da parte cardiovascular, principalmente. O sangue pode ficar mais grosso e aí aumenta o risco de ter um infarto, um AVC. Pode agir diretamente no músculo cardíaco, dar uma insuficiência cardíaca. Ah, porque o coração é um músculo também. É um também. músculo também.
pode sobrecarregar o rim, pode aumentar o risco de ter um câncer de fígado. Então, tem muitos riscos quando a gente usa uma dose muito maior, muito acima do que o fisiológico, né? Do que o natural. E claro, aqui só para começo de conversa, esses hormônios, esse tipo de medicamento que a gente pode chamar de remédio, né? Medicamento? Isso, é um hormônio, mas é uma medicação, né? Só deve ser administrada ou precisa de um suporte médico para saber em que dose, como vai fazer, de quanto em quanto tempo. Isso, precisa de um acompanhamento médico. E lembrando, as indicações estão para tratar algumas afecções de saúde mesmo. No caso, o hipogonadismo, que é quando o homem para de produzir a própria testosterona, ou por algum problema testicular, uma atrofia testicular, alguma doença infecciosa que fez uma orquite, ele parou de produzir a testosterona, ou por alguma alteração hipofisária, que é o gerente do corpo que estimula a produção de testosterona pelo testículo, ou em alguns casos mais assim de paciente terminal, tratamento de câncer que está em caquexia, né, uma sarcopenia grave, aí é indicado a gente fazer a terapia com testosterona. Agora, fora isso, tem também a indicação para a mulher, que é uma indicação assim, excluindo as outras causas, a mulher que tem um desejo sexual hipoativo, a gente pode utilizar a testosterona como terapia em doses muito, muito baixas, mas fora isso, para fins estéticos, para fins de ganho de massa muscular ou melhora de performance, a gente não tem indicação, fora esses casos, fora essas indicações específicas. E até recentemente houve uma nova diretriz sobre também o uso de hormônios, então assim, deixou ainda mais os médicos responsáveis ali no manejo dos tratamentos e do uso de hormônios, né? Já não tinha indicação porque a gente não tem estudo de eficácia e muito menos de segurança. A gente não tem uma dose que seria segura, um tempo de duração de tratamento que seria seguro. E as sociedades, né, tanto de ginecologia quanto a sociedade de endocrinologia, de cardio, se reuniram e fizeram um parecer, né, oficial que não recomendam o uso dessas substâncias para fins estéticos, para fins de melhora de performance, pelos riscos que isso traz à saúde. Agora, parece que em mulher, o excesso, acho que é principalmente de testosterona, né? Fica muito aparente, né? Fica mais visível. Fica, porque a gente tem receptor de testosterona na pele, por exemplo, que vai aumentar a formação de sebo, vai aumentar a quantidade de pelo. A gente tem receptor para testosterona nas cordas vocais, que vai deixar a voz mais grossa. E esse é um efeito que, às vezes, é irreversível. A mulher não volta a ter a voz de antes. Mesmo parando? Mesmo parando, porque ela tem efeitos no genoma, efeitos no DNA, ali na célula, e não volta. Muitas vezes não volta 100%. Pode até reduzir um pouco aquela voz grave, mas não volta a 100%. Pode reduzir a mama também, impacta na fertilidade, pode deixar a mulher infértil, o homem também, né? Pensar que, então, se ela começa a ter características mais masculinas, vai ter mais pelo, por exemplo. Mais pelo, porque ela se converte para outro hormônio na pele, que chama DHT, que ele é 5 vezes mais potente que a própria testosterona. E aí vai ter mais pelo. Então, para dizer se é seguro ou não fazer uso, então, quando se fala de esteroides anabolizantes, logo a gente pensa, não pode. Não é assim, pode. Aí precisa de indicação. Isso, não pode para fins estéticos e para ganho de massa muscular sem ter uma doença, né? Que é engraçado, que é como a gente, como leigo, associa. A gente associou o uso, esse termo, essas duas palavras, esteroides, anabolizantes, a gente associou ao uso da academia, dentro da academia, essas aplicações ali por não médicos, ou não só a aplicação por não médico, mas não ter a indicação de um médico para fazer o uso, né? Aí fala-se muito dos ciclos, né? Dos ciclos. E pior ainda na academia, essa indicação, quando não é feita por um médico, a gente não sabe a procedência daquela testosterona. Porque muitas vezes vem do Paraguai, vem de laboratório de fundo de quintal, e a gente não sabe se tem exatamente aquele medicamento ali naquela ampola. Então você não compra pelos caminhos oficiais, né? No mercado oficial. Isso. Quando você compra ali de quem está vendendo clandestinamente, você fica suscetível a ser uma coisa falsificada, né? E contaminada. Pensa, você vai colocar aquele medicamento dentro do seu músculo. A gente já ouviu, não sei se foi anabolizante, mas o uso, a aplicação de produtos até veterinários em pessoas. Tem alguns tipos de hormônios usados em cavalos. Antigamente, que era
pouco acessível. Hoje ainda é um pouco mais difícil, que tem mais acessibilidade para a testosterona mesmo humana, né? Eles conseguem desviar. Mas antigamente tinha muito de usar esteroide veterinário, hormônio para cavalo. Você imagina a dose para um animal que tem 1 tonelada, né? Imagina você fazer isso no ser humano. É extremamente perigoso. Tá? Então, fazer direitinho para saber se tem indicação. E claro, né? Por que associou tanto? Porque tem muita gente que faz academia desde sempre e não cresce. Né? Então, aí fala, não é tão fácil crescer. Então, quando é muito fácil, há suspeita de que está usando. Mas mesmo para quem usa, é difícil. É que as pessoas têm que, primeiramente, priorizar a dieta, seguir uma dieta não por conta própria, procurar um nutricionista, o médico, o nutrólogo, o endocrinologista, para montar uma dieta específica para o objetivo daquele paciente, né? Ele quer ganhar massa muscular, então a gente vai fazer uma dieta com mais calorias, proporcionalmente com mais proteínas, fazer a crononutrição, né? Identificar o horário principal que ele deve consumir aquele macronutriente para sinalizar para mais ganho de massa muscular. Então é importante o horário que ele come a proteína, o horário que ele vai treinar, como que está o sono. Então, tem várias outras coisas. O que na prática a gente vê, o paciente já não faz o básico e já quer partir para o uso de uma medicação que vai fazer mais mal do que bem. Então, primeiro fazer o básico, né? Cuidar da dieta, modificar o treino, modificar os horários de alimentação. Hoje está muito alto, pensando no 360 ali do paciente, né? Pensando em alguém que buscou um médico, que quer melhorar, às vezes tem a indicação do uso, e claro, quer também ter os benefícios ali, né? Como se fosse o efeito colateral do remédio. Então, vai aparecer o músculo? Então, vamos lá, vamos fazer mais exercício, já que vai favorecer nessa fase terapêutica aí do tratamento. Pensando no 360, hoje fala-se muito da aplicação de substâncias endovenosas, né? Então, a soroterapia, por exemplo. Vale agregar ou é diferente, não tem nada a ver com o que a gente está falando, não faz combinado uma soroterapia e a aplicação ali de hormônios? Então, a soroterapia é uma via de administração, pode ser para medicamento, pode ser para vitamina, para suplemento. Tem alguns suplementos, aminoácidos, por exemplo, que têm evidência científica que trariam um ganho de massa muscular. A arginina é um deles. Então, em alguns pacientes, claro, a gente tem que avaliar como um todo, ver como está a dieta, mas alguns pacientes teriam uma boa indicação de fazer, porque a arginina, por exemplo, dá para a gente fazer por via oral, mas os estudos viram que ela, por via endovenosa, via parenteral, ela tem um efeito muito melhor na sinalização para ganho de massa muscular. Então, tem sim, teria mais evidência de fazer esse tipo de suplementação por via endovenosa do que a própria aplicação, né, do esteroide anabolizante, que não tem segurança para a gente fazer. Então, é uma opção para o paciente que quer o resultado sem se expor a esses riscos. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Pergunta da Adriana, do Pará. Ouvi dizer que o uso de esteroides pode afetar a fertilidade. Isso é verdade? Quais são os riscos para a saúde reprodutiva? Obrigada, Adriana. Doutora, você chegou a comentar aqui da fertilidade. Pode sim, porque o que acontece? A testosterona, quando a gente tem grandes aumentos na testosterona, a gente tem uma enzima no nosso corpo que chama aromatase, que ela pega essa testosterona em excesso e transforma em estradiol, que é o hormônio feminino. O estradiol, para a nossa hipófise, que é quem estimula tanto a espermatogênese, que é o homem produzir os espermatozoides, quanto a ovulação, esse estradiol em excesso, ele vai lá na hipófise e bloqueia o nosso eixo. A gente se ouve falar no popular, na academia, de bloqueio do eixo, que nada mais é que isso, essa testosterona sendo transformada em estradiol, que vai bloquear toda a espermatogênese e também a ovulação da mulher. Então, pode sim, e esses efeitos podem ser também permanentes. Dependendo da quantidade de hormônio utilizado e da duração, ele pode bloquear o eixo permanentemente. Que responsabilidade, então. Prescrever, ajustar a dose, né? Então, pensando até para o médico, que, claro, cada profissional tem a sua função, seu papel aí nesse acompanhamento multidisciplinar da pessoa, né? O professor de educação física, né? O personal trainer, o médico, o nutricionista, né? Então, cada um tem o seu papel. Eu entendo que muito se fala do uso na academia e aí colocam até a figura do personal como uma pessoa que vai
incentivar, influenciar para fazer uso daquilo. Claro que ele tem muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento, ainda mais porque é um assunto que os interessa muito, pessoalmente também, né? Essa coisa do músculo, eles trabalham, é a imagem deles também, é o cartão de visita, né? Eu entendo que eles entendam muito, mas olha a responsabilidade, né? De repente... talvez as complicações eles não saibam manejar muito bem. Isso, e pensar na dosagem, se alguém que está aplicando ali, isso fez bem para mim, vai fazer bem para você, não é dessa forma, né? Então, o risco, e hoje como a gente pensa em ter filhos mais tarde... Às vezes, quando você começou a naquele usar, momento você não nem planejava. pensou naquilo, né? Você nem pensou na saúde reprodutiva, mas pode ter um impacto e ele pode ser permanente, esse impacto. Então, muito legal lembrar disso. A gente falou bastante da testosterona e existe nos exames, então é um hormônio que é possível ser dosado através do sangue, né? Exame simples. Mas a janela do ok na referência do laboratório é muito grande, né? É grande. A gente tenta deixar perto do tercio superior, né? Divide em 3 o valor de referência do homem, né? E deixa mais perto do superior. Mas não acima, né? Acima você já teria riscos de gerar complicação. Mas tem também um intervalo grande. E cada um pode reagir de uma forma? Então, como é feita, pensar na testosterona, alguém que está embaixo da testosterona, se aplica e vai fazendo exame de quanto em quanto tempo, como é que acompanha essa evolução? Então, para o paciente que tem hipogonadismo, né, que a gente precisa repor a testosterona, que a gente define como níveis abaixo de 300. Então, nesse paciente, a gente depende o tipo de reposição que a gente vai utilizar. A gente pode usar injetável intramuscular, que a meia-vida é de 21 dias, que é o mais comum, que é o mais acessível, que a gente geralmente usa. A gente aplica, por exemplo, hoje, daqui a 21 dias a próxima dose, a gente deve dosar perto do nadir, perto do final da ação dessa testosterona, para a gente ver se está em níveis fisiológicos, se está dentro desse valor de referência que a gente pretende deixar e se o paciente está também melhor dos sintomas. A depender dessa dosagem, aí a gente diminui ou espaça mais essa aplicação. Tem apresentações hoje em dia que duram 90 dias, né, chegam a 3 meses, que a gente pode espaçar mais essas aplicações. Tem apresentações de gel transdérmico, que aí é feito diariamente, e aí tem uma segurança, dependendo do paciente mais idoso, que poderia ter uma hiperplasia de próstata, seria mais seguro, porque não gera aquele pico, né, de testosterona. Demora mais para subir. Demora um pouco mais para subir, mas se tiver qualquer complicação, melhor a gente assim. Consegue suspender, se for preciso. O que já foi injetado já foi, né? Já foi e demora a meia vida para... Legal, legal. Então, tem maneiras de fazer isso também. Você falou do hipogonadismo, então, que é uma das condições que seria indicado fazer o uso da testosterona em níveis terapêuticos, menos de 300. Mas eu vou colocar aqui, não está menos de 300. Tá ok lá no exame, tá dentro da normalidade. Mas mais para baixo, né? Tá deixando a pessoa mais cansada ou, de repente, né, tá perdendo mais músculo. Dá para trabalhar, dá para fazer, tem indicação, mesmo sem ser o hipogonadismo, estando na faixa da normalidade, dá para aumentar para deixar ali mais para cima, como você comentou? Assim, o que a gente vê na prática, quando está em níveis até pode estar próximo de 300, e o paciente, por exemplo, tem obesidade, que é o mais frequente. Perfeito. Tem que ter alguma coisa junto para justificar. Ou não está dormindo bem também, que isso atrapalha, a síndrome de apneia, a hipopneia obstrutiva do sono, já atrapalha o ritmo circadiano, vai ter níveis mais baixos de testosterona, pode estar associado com a obesidade, então quanto mais tecido adiposo o paciente tem, mais aromatase ele vai ter, que é aquela enzima que eu falei que converte para estradiol. Então os níveis de testosterona vão abaixar. Aí esse paciente perdendo peso, se alimentando bem, já vai subir a testosterona. Tá, então aí, como endocrinologista, você tanto aborda essa frente hormonal, quanto hoje a gente tem, não sei qual é a sua visão, como você trabalha isso, mas a gente tem hoje disponível uma série de medicações para ajudar o tratamento da obesidade. Dá para trabalhar nessas frentes? Com certeza. Nesse paciente que tem um aumento de percentual de gordura, está obeso, a gente prefere abordar primeiro a obesidade, tirar esse fator, porque não adianta. Se eu der um monte de testosterona para ele a mais, ele vai converter tudo em estradiol. E aí ele vai ter mais ginecomastia, vai
poder ter atrofia testicular. Então, nesse paciente obeso, eu primeiro vou controlar a obesidade, vou fazer ele perder peso para reavaliar a testosterona antes de sair dando a própria testosterona, porque ele vai ter mais complicação, se a gente for já abordar dando a testosterona mesmo. Muito legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, através do WhatsApp, você participa desse bate-papo, como faz Iva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de saber como os esteroides afetam o meu sistema hormonal. Eles podem causar distúrbios hormonais de longo prazo? Então, você está resolvendo ali uma questão, mas será que depois pode bagunçar? Obrigada, Iva. Pode, ele pode bloquear todo o eixo da hipófise, né? Até atrapalhar a secreção de outros hormônios, porque você vai estar bloqueando esse eixo. E a longo prazo pode se tornar duradouro, porque você pode ter no homem atrofia do testículo e aí pode ficar permanente essa hipofunção, né? Isso só acontece quando a gente não tem um acompanhamento adequado ou mesmo tendo acompanhamento é um que pode acontecer, mesmo com um médico competente, fazendo acompanhamento, pode acontecer essa questão. Se a gente mantiver a testosterona dentro dos níveis fisiológicos, o risco de acontecer é mínimo. Tá. Mas você deixando doses acima do fisiológico, aí vai acontecer. Uma hora ou outra vai. Pode não ser agora, mas em algum momento vai acontecer. Perfeito. Outras questões como mudança na textura da pele, isso, às vezes você está fazendo um tratamento, então tem a indicação, está muito bem acompanhado, muito bem assistido, mas são coisas que podem acontecer, então de repente pipocar um monte de acne no rosto, essas questões que são indesejadas, mas o objetivo é maior, né? Você está tratando uma coisa maior. Sim, pode acontecer, porque tem essa conversão da testosterona lá na pele em DHT. Dependendo de pessoa para pessoa, vai ter mais a enzima que converte para DHT. Então, pode ter mais calvície, pode ter mais acne, pode ter mais pelos. E aí, cabe um tratamento complementar. Então, talvez acompanhar em conjunto com um dermatologista, associar algum inibidor dessa enzima para diminuir esses efeitos. Mas é risco-benefício, né? Porque é importante também no paciente que tem hipogonadismo, se eu não tratar, se eu não repuser essa testosterona, aumenta o risco cardiovascular dele, aumenta o risco também dele ter um infarto, um AVC. Medicina não é matemática, né? No hipogonadismo, se a gente não tratar, aumenta. Naquele paciente que não tem hipogonadismo, se a gente der muita testosterona, aumenta. Então, se eu não tratar, vai aumentar esse risco cardiovascular e vai aumentar o risco de osteoporose e fratura, porque a testosterona no homem tem um efeito de preservar a massa óssea. Então, se a gente não tratar, se a gente mantiver ele muito tempo em hipogonadismo, ele vai ter uma fratura de fêmur, que também aumenta muito a mortalidade no paciente idoso. Então, por isso é importante. Risco-benefício. Eu tenho que tratar, tem indicação de repor esse hormônio, eu tenho que tratar. E aí, se tiver algum efeito colateral, a gente maneja os efeitos colaterais, né? Legal. Para terminar, mulheres no climatério, então naquele momento que ainda não estão na menopausa, mas já está no processo, e já tendo entrado na menopausa, podem fazer o uso, é considerado terapêutico nesses casos e se ajuda na questão da osteoporose. Na mulher, a osteoporose é mais relacionada, no pós-menopausa, à privação de estrogênio. O estrogênio atua como protetor para o nosso osso, para o osso da mulher. A testosterona, muito tem se estudado, assim, várias diretrizes estudaram, vários, na verdade, estudos estudaram a testosterona, o efeito na mulher no pós-menopausa, mas nenhum deu certeza, respaldou cientificamente que a gente deve repor testosterona para todas as mulheres no pós-menopausa. Os sintomas da menopausa de ressecamento vaginal, de redução da libido, eles melhoram mais com a reposição estrogênica do que com a reposição de testosterona. Mas tem aquele quadro, né, do desejo sexual hipoativo, que a gente descartando tudo isso, a gente já iniciou a TRH, né, com estradiol, com a progesterona, e a mulher ainda tem muito a redução da libido, é uma indicação. Em doses muito pequenas e com acompanhamento de perto, né, para evitar os efeitos adversos. Muito legal, adorei te receber. Você volta, doutora? Volto sim, só Bem chamar. mais, por favor, adorei falar com você. Vou deixar o Instagram da doutora, @DRA Larissa Campos, @doutora Larissa Campos. E o WhatsApp é 11 99851 1842. 11 99851 1842. Volto sempre, doutora. Obrigada, Denise. viu?